Você que trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, pode abrir a Bíblia no seu celular. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel nem do celular, acompanhe aqui no nosso telão. O texto que eu quero meditar com a igreja hoje, texto bastante conhecido por todos nós, eu tenho certeza que vocês sabem de cor, mas vamos lê-lo e meditar nessa passagem hoje. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir bem forte todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje eu quero falar sobre motivação. Motivação é um dos temas hoje muito trabalhados nas empresas. Afinal de contas, os funcionários das empresas, ou de determinadas empresas, ou de várias empresas, precisam motivar os seus funcionários para que eles produzam mais. Essa semana eu estava vendo uma empresa em que ela dispensou os funcionários de irem trabalhar no escritório da empresa. Então, cada um dos funcionários agora deveria trabalhar em casa. Eles cumpririam o seu horário em casa. E a reportagem abordou uma dessas funcionárias, que ela acorda 4 da manhã e toma o seu banho, se produz, veste a sua roupa e senta na sua mesa com o seu computador e vai trabalhar. Quando dá o horário dela sair para o almoço, ela simplesmente dá 3 passos e chega na sua cozinha. Aí ali ela faz o almoço, almoça e, segundo pesquisas, cada funcionário que passa a trabalhar nesse sistema, eles rendem 30% a mais do que aqueles que têm que levantar, como no caso dessa senhora, tinha que se levantar 3 da manhã. Então ela perdia mais ou menos 3 horas entre ida para o trabalho e o retorno do trabalho no final do dia. Ela perdia muito tempo durante o horário do almoço, mas é preciso ter persistência. É preciso você estar focado no trabalho, porque senão, segundo o especialista, se a pessoa entender que porque ela está trabalhando em casa, então ela vai para o seu escritório de pijama, ele não desliga da cama. Então ele vai ficar bocejando, ele não vai render o que tem que render. A pessoa tem que trabalhar mesmo na sua casa como se estivesse trabalhando lá na empresa. Isso motiva os funcionários a trabalhar mais, afinal de contas ele não precisa pegar trânsito, afinal de contas ele não precisa passar horas no trânsito entre idas e vindas, mas ele já está trabalhando dentro da sua própria casa. Motivação, motiva o funcionário a render mais. Essa semana também nós acompanhamos um governo aqui da América Latina, o governo venezuelano, em que o presidente da Venezuela, Maduro, diante de uma crise nacional, de uma greve nacional, de um caos nacional que a Venezuela está vivendo, ele então propõe, mesmo vivendo uma crise financeira horrível, como todos os países de esquerda, de governo de esquerda vivem, ele prometeu então, para motivar as pessoas a voltarem para o trabalho, 40% de aumento no salário mínimo. Qual que é a ideia do Maduro, então? Acabar com a crise na Venezuela, acabar com as manifestações e que as pessoas voltem para o trabalho, voltem para a sua casa e que as pessoas, ovacionando, venham aplaudir um governo de esquerda que já quebrou o país, oferecendo um aumento que não tem condições de dar. Mas a ideia dele era o quê? Motivar as pessoas. Então, existem empresas aí que pagam muito dinheiro. Pagam rios de dinheiro contratando pessoas para darem palestra de motivação para os seus funcionários, para que os seus funcionários assim possam produzir mais, possam vestir mais a camisa da empresa. Agora, o que diz respeito a esse texto? O que tem a ver motivação com João 3,16?
Antes de entrar nessa questão, a gente precisa analisar qual é a situação do cristianismo atual que nós estamos vivendo. Cristianismo sério, cristianismo que falta sinceridade. Um cristianismo em que as pessoas hoje, ou atualmente, elas não têm buscado a Cristo com integridade de coração, mas um cristianismo onde as pessoas, elas têm buscado um Cristo que faça o que elas querem. Na verdade, o que nós estamos vendo na atualidade é um cristianismo disfarçado do verdadeiro cristianismo. Eu já tenho falado aqui, já falei em outras oportunidades, que se Deus não mudar, ou se nós como cristãos não mudar o rumo da nossa caminhada cristã, há iminentemente a necessidade de uma nova reforma protestante. Porque a primeira reforma protestante ela foi provocada por causa dos desvios teológicos, doutrinários, éticos e morais do clero. Até então, católico, apostólico, romano. Hoje o que nós vemos são os mesmos desvios morais, éticos, espirituais, doutrinários, teológicos das igrejas ditas reformadas, ou das igrejas que surgiram depois da reforma protestante. Então nós estamos acompanhando um cristianismo disfarçado, um cristianismo em que as pessoas estão brincando de ser cristãos, um cristianismo em que as pessoas não são sérias no que diz respeito à sua conduta cristã, um cristianismo em que tem faltado testemunho cristão dentro da sociedade, um cristianismo em que as pessoas, elas não buscam a Cristo, elas não leem a Bíblia de Cristo, elas não oram a Cristo, elas não adoram a Cristo, elas não servem a Cristo. Mas um cristianismo em que as pessoas querem um Cristo para servir a elas. Um Cristo que atenda às suas necessidades. E isso tem provocado, tem gerado uma geração de cristãos procrastinadores. Aqueles cristãos que eles ficam empurrando com a barriga o seu comportamento cristão. Empurrando com a barriga a sua vida cristã. Adiando, prorrogando o seu compromisso com Deus. Prorrogando a sua prática cristã no mundo em que ele vive. Cristãos que a prática cristã dele vai depender da situação. Se a situação ela exige mentir, então eu vou mentir, porque afinal de contas é necessário mentir. Mas a Bíblia diz que o cristão não deve mentir. Então se o cristão não deve mentir, independente da situação, você não deve mentir. Mesmo que a verdade vai te colocar numa situação complicada. Um cristão que a conduta dele não é relativa ao momento, e é isso que tem faltado na nossa nação. É isso que tem faltado no nosso país. Cristãos que vivam um cristianismo autêntico. E qual que deve ser a receita para uma vida cristã intensamente motivada? Porque o que eu percebo é que os cristãos de hoje, eles estão precisando, Adão, de motivação. E aí a gente olha em reuniões de pastores, a grande discussão sobre o que fazer, qual estratégia usar para atrair os membros para a igreja. E aí a gente fica vendo encontros de pastores e de líderes para decidir qual a estratégia vai se usar para manter os cristãos na igreja. Que estratégia vamos usar para atrair as pessoas para o culto? Que estratégia vamos usar para que as pessoas não saiam? E aí nós vemos hoje uma geração de cristãos em que trata muitas vezes o pastor como se ele fosse um técnico de futebol. O que os times de futebol fazem? Os diretores não pagam os jogadores. Os jogadores não se empenham como deveriam se empenhar. Às vezes o patrocinador não repassa o dinheiro. E aí o time começa a perder, o time começa a perder, o time começa a ficar na parte baixa da tabela. E aí para dar uma solução, para assim acalmar a torcida, o que a diretoria faz? Troca o técnico. Eu não sei porque a culpa sempre cai no técnico. Técnico faz gol? Sim ou não? Técnico pega a bola lá no gol? Sim ou não? Técnico paga jogador? Sim ou não? Mas por que sempre é o técnico que é o culpado do time perder?
Será que não é porque está faltando jogador bom? Será que não é porque está faltando patrocínio melhor? Será que não é porque está faltando pagar em dia os jogadores? E hoje a igreja fica tentando encontrar uma solução para um problema que está dentro do coração de vocês, dos cristãos. Que estratégia vamos usar? Ai, pastor, tem gente saindo da igreja. De quem que é a culpa? Não é da programação, tem que fazer uma programação mais animada. Ai, pastor, tem gente saindo da igreja, só tem que melhorar o sermão. O sermão não está bom. Ai, pastor, as pessoas não estão vindo no culto. Fez o culto, mas o povo não está participando. A culpa é de quem? É do cristão. Então está errado, queridos. Está errado quando nós paramos para promover um congresso, para discutir qual estratégia vamos usar para atrair os cristãos para a igreja, para manter os cristãos na igreja. Se você não se manter na igreja pela palavra, é melhor ir para o mundo. Porque mesmo estando na igreja, você vai morrer e vai para o inferno. Qual deve ser a receita para você viver uma vida cristã intensamente fiel? Intensamente fiel a Deus. E aí a gente vai para João 3,16. Qual foi a motivação de Deus ter enviado o seu Filho Jesus ao mundo? Por Deus manter as suas promessas, mesmo quando a humanidade quebrou o acordo de santidade no Jardim do Éden. O que motivou Deus a encarnar, viver, sofrer e morrer por um povo rebelde, que não o amava, que não tinha compromisso com Ele, que não andava nos seus caminhos, que não cumpria os seus mandamentos, mas que sempre ficava encontrando ou procurando encontrar uma desculpa para a sua infidelidade, para a sua falta de compromisso. João 3,16 nos dá 3 motivações de Deus, ainda assim, ainda sendo o povo que somos, de Ele nos enviar Jesus Cristo. Primeira motivação que Deus teve para enviar Jesus Cristo, para morrer na cruz em seu lugar, foi o amor dele por você. Diga o amor que Deus tem por mim. Primeira parte desse versículo diz que Deus nos amou de uma maneira muito especial. Na verdade, a essência de tudo que Deus fez é o amor. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6 fala sobre isso. Tudo que Deus fez foi motivado por amor. Queridos, Deus não tinha necessidade nenhuma de criar o universo. A palavra Elohim, no hebraico, a primeira vez que aparece a expressão Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a expressão Elohim, ela tem um significado difícil de traduzir para o português, mas que se traduz mais ou menos por aquele que é autoexistente. Ou seja, Deus ele autoexiste. Ele não foi criado por ninguém. Ele existe por si só. E ainda assim, Ele criou o universo inteiro. E nesse universo inteiro Ele criou a terra. E para habitar a terra, Ele criou você à imagem e semelhança dEle. Por que Ele fez isso? Por amor. Tudo que Deus faz é por amor. Até uma provação que Ele permite na sua vida, Ele faz porque Ele te ama. Até uma dificuldade que Ele permite que você passe, Ele permite porque Ele te ama. Agora, mesmo Deus nos criando perfeito com base no seu amor, Ele não admite a nossa imperfeição. Por isso, o texto de Efésios é claro em dizer que o plano de Deus é nos levar de volta para o estágio de santidade, para a comunhão com Ele. Porque uma vez em pecado, essa comunhão foi quebrada. Não porque Deus não deixou, porque Deus deixou de nos amar, mas porque a partir do momento que entra o pecado, há a quebra de uma comunhão com aquele que não tem pecado. Agora é impossível haver relacionamento do santo, do sagrado, com o pecador, com o corrompido. E aí Deus providencia um meio, providencia um recurso, para nós voltarmos até Ele. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela graça, pelo amor que Deus tem por você, pelo cuidado que Deus tem por você, mesmo você já estando morto, mesmo você já vivendo na prática do pecado, mesmo você sendo destituído da sua glória, mesmo você vivendo agora de uma forma contaminada pelo pecado, caminhando para o inferno, Ele enviou seu Filho Jesus para, pela graça, ou seja, sem merecimento algum da nossa parte, Ele te salvar. A motivação de Deus, mesmo nós não correspondendo a essa santidade, foi o amor dele. Então acredite, querido, tudo que Deus permite na sua vida tem base no seu amor por você. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Diga para o seu irmão do lado, Deus te ama. Deus te ama. Do outro lado agora, fala, Deus te ama. Deus nunca desistiu de você. Amém? Amém? Deus nunca desistiu daquilo que Ele fez. Porque de tudo que Deus fez, o mais precioso é você. Talvez você se acha feio, talvez você se acha menos importante, talvez você se acha até insignificante, mas para Deus você é a obra-prima da sua criação. A Bíblia não diz que no macaco Ele soprou o fôlego de vida. A Bíblia não diz que na girafa Ele soprou o fôlego de vida. A Bíblia não diz que no lobo guará do cerrado Ele soprou o fôlego de vida. Mas quando Ele fez você, a Bíblia diz que Ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas. E você, Sueli, se tornou alma vivente. Agora a obra-prima da criação de Deus. Aí Deus olha para você e fala assim, que coisa linda que eu fiz. É assim que Deus nos vê. Queridos, um texto que eu tenho repetido exaustivamente aqui para vocês, João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a sua imagem. E o pecado destrói a nossa imagem de santidade. Ele destrói a nossa imagem de Deus, a imagem de Deus em nós. E quando nós entendemos que a motivação da nossa existência é o amor de Deus, então você passa a ir para a igreja, a cultuar, a se envolver no seu ministério, não por obrigação, não por não ter mais nada para fazer, mas por amor. Por amor. Pastor Rick Warren, pastor batista americano, começou uma igreja numa cidadezinha pequena, chamada Saddleback, no interior da Califórnia, cidade de 60 mil habitantes. E ele conta no seu livro chamado Uma Igreja com Propósitos, em que ele mais a esposa começou a igreja ali, pequeninha naquela cidade, e evangelizando aquela cidade, então, um grupo de 3, 4 pessoas começaram a participar do culto, e um dia ele fez uma grande inauguração no salão de reuniões de um hotel da cidade, e ele distribuiu 15 mil cartas pela cidade, convidando a população para vir à igreja, e chamou aqueles 3 irmãos, mais a esposa, para ajudar a preparar o salão ali do hotel, e ninguém apareceu, e só estava ele mais a esposa, e cansado, e a correria da semana, e todo o preparo. E ele disse que ele assentou naquela cadeira assim, completamente exausto, desanimado, e falou, eu não vou fazer mais nada disso, eu cansei. E ele disse que sentiu a presença do Espírito Santo ao lado dele, perguntando assim, para quem que você está fazendo isso? E ele disse, é para o Senhor. E ele disse que a voz disse assim para ele, então para de reclamar, e continua trabalhando. E ele continuou trabalhando. Hoje a igreja batista de Saddleback, igreja do pastor Rick Warren, tem 20 mil membros na sede. Hoje eles fretam 1, 2 ou 3 aviões e vão para a África fazer missões. Durante o dia eles trabalham construindo casas, fazendo poço e tudo mais, e à noite eles fazem culto e evangelizam e já batizam as pessoas que se convertem, e cada cidade que eles vão ajudar, eles já constroem uma igreja. Depois entra lá. Se não achar o nome da cidade, procura lá o nome dele, Rick Warren. Você vai ver que igreja linda, que projeto tremendo. Queridos, faça por amor. Porque a motivação que Deus teve em, mesmo você vivendo na prática do pecado e sendo expulso da sua presença, foi o amor dele.
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Antes de expulsar Adão e Eva da presença, ele diz assim: da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, eu vou tirar vocês da minha convivência, mas eu vou providenciar um meio de trazer vocês de volta para casa. Segunda motivação de Deus em nos amar está no versículo 16, no desejo de Deus em salvar você do inferno. Deus, Ele te amou. E porque Ele te amou, Ele quer que você venha até Ele e não pereça. Ou seja, não morra e vá para o inferno. Você só tem duas opções de vida após a morte. Nós estamos estudando nosso estudo bíblico toda terça-feira, a vida após a morte. Começamos terça passada. E a Bíblia é muito clara em dizer que existem dois destinos eternos. Apenas dois: céu ou inferno. Ou você fecha os olhos aqui e abre. Eu contei algumas experiências num período que eu trabalhei no Hospital Nossa Senhora do Carmo, no bairro Boqueirão, em Curitiba, como capelão. E eu acompanhei em 2 anos muita gente no momento da morte. E uma certeza eu tenho: no momento da morte, ou você vê anjo ou você vê demônio. E a gente está tratando isso no nosso estudo bíblico. Mas um destino você tem: ou céu ou inferno. O plano de Deus, a motivação de Deus em te salvar, além do seu amor, é livrar que você morra e vá para o inferno. Jesus Cristo, Ele não exigiu que você viva para sempre na igreja, que você tenha culto de segunda a segunda. Ele não exigiu que você jejue o tempo todo. Ele não exigiu que você passe o dia inteiro em oração. Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 26, versículo 40, Ele fala para os discípulos assim: ao menos 1 hora vocês não podem orar comigo? Queridos, e se Jesus Cristo perguntasse para a nossa geração hoje, a resposta seria: não, Senhor. Eu não posso orar nem 1 hora com o Senhor, porque eu não tenho tempo. Queridos, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para a sua mulher, você não tem tempo para os seus filhos, você vai ter tempo para Deus? Quantas vezes nós chegamos em casa e levamos toda a nossa bagagem de trabalho para dentro da nossa casa, e ao invés de curtir a nossa família, de conversar com os filhos, de conversar com a esposa, de bater um papo, de relaxar, a gente fica mexendo no trabalho que a gente tirou lá do escritório e levou para dentro de casa. A geração de hoje é uma geração de pessoas sem tempo, uma geração de pessoas que está perdendo a capacidade de organizar a sua agenda. E se você não tem tempo para a sua mulher, se você não tem tempo para o seu marido, para os seus filhos, você vai ter tempo para Deus? Eu não acredito. É por isso que se Jesus viesse hoje e falasse: mas nem 1 hora, vocês podem orar comigo? Você diria: não, Senhor, eu não tenho 1 hora. Eu não tenho 1 hora. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês separam 1 hora por dia para fazer uma devocional? Ler a Bíblia, orar, quem sabe cantar um cântico. Separa 1 hora do dia. Responda para você mesmo. Não, pastor, eu não tenho tempo. Eu já acordo corrido, vou correndo, e aí volto correndo, almoço, volto correndo para o trabalho, e aí chego em casa, tenho que resolver mais coisa ainda. Quando vê, eu já estou pregado, aí eu vou dormir e acordo no outro dia. Cristão que não vigia não ora, cristão que não ora não vigia. O sono espiritual, queridos, ele tira a nossa força. Mateus 25, versículo 13. Mateus 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você sabe qual é o seu dia? Sabe que dia que você vai morrer? Você sabe que dia que Jesus volta? Esses dias eu estava vendo aqui um monte de gente me mandando mensagem, falando assim: ah, pastor, olha, você viu lá em Jerusalém umas nuvens redondas assim, trombetas tocando? Que é isso? Eu falei: armação, gente. Pegaram um vídeo, colocaram a trombeta tocando e está distribuindo aí, está todo mundo acreditando que tinha trombeta tocando.
Falei, pronto, se eu acreditar naquelas trombetas, eu vou acreditar em Papai Noel também. Vou acreditar em mula sem cabeça, saci pererê. Vou acreditar num monte de baboseira que não existe. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier, todo olho verá. Então não tem esse negócio de trombeta tocando lá em Jerusalém porque é terra santa. Terra santa nada, foi terra santa no período bíblico, não é mais. Quando Jesus Cristo vem a salvação, a terra santa é o planeta Terra. O povo de Deus não é um judeu mais, o povo de Deus é todo aquele que crê no nome dele. Agora uma coisa é certa, você não sabe. O dia que Jesus vem, você não sabe a hora que você vai. Isso é certo. E o sono espiritual, ele tira essa capacidade nossa de servir ao Senhor. A gente fica desanimado. Você está desanimado de servir ao Senhor? Você está desanimado de ir para a igreja? Está desanimado de ir para o culto? Você já chegou assim, fala, estou tão desanimado hoje, vou na igreja não. Eu fico pensando se Deus desanimar de nós. Falar, estou tão desanimado hoje, não vou abençoar Adão Hoffman não. Não, também não vou, estou desanimado. Oi, Liz. Não vou abençoar a Liz também não, estou desanimado. Hoje eu amanheci tão desanimado. Vou abençoar você também não. Não adianta piscar para mim. Não vai me convencer. Já pensou se Deus amanhecesse desanimado com você? O que seria de você? O que seria da sua alma? O que seria da sua... Você acha que tem problema? Você teria problema se Deus desanimasse de você. Se Deus desanimasse de você. Cristão que dorme é cristão que não produz. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao versículo 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Quando Jesus Cristo, ele se aproxima daquela figueira, ele queria figo. Ele não queria saber se era tempo ou não de produzir figos. Mas ele não encontrou nada além de folhas. E essa é a geração de cristãos que nós estamos vivendo, queridos. Uma geração de cristãos folhudos, sem frutos. Tem muita folha, tem muito movimento, tem muito agito, mas não tem folha, mas não tem fruto. Só tem folha, só tem aparência. Só tem aparência, mas não tem fruto nenhum. E aí quando Jesus Cristo volta daquela passagem, os discípulos percebem que a figueira havia murchado, porque Jesus Cristo amaldiçoou ela, porque ela não tinha frutos. Cristão que não produz frutos é cristão digno da maldição de Deus. É cristão que está dormindo espiritualmente, é cristão que não tem compromisso, é cristão que precisa de fazer movimento na igreja para atrair ele para a igreja, é cristão que precisa desenvolver estratégia para manter ele na igreja. E essa é a geração de cristãos que nós estamos vivendo. Cristãos que querem muito oba-oba, que querem muito milagre, sinal, prodígio, cura, revelação, mas não querem ser servos. Deus, a motivação dele te salvar foi o amor dele. A motivação dele te salvar foi livrar sua alma do inferno. E em terceiro lugar, no versículo 16, a motivação de Deus em te salvar é o propósito de escrever uma história sem fim na sua vida. Uma história que não se acaba aqui. Ele diz assim, não pereça, finalzinho do versículo 16, mas tenha a vida eterna. Tudo o que você faz aqui tem um reflexo na eternidade. Tudo. O que você fala, o que você pensa, o que você faz. A grandeza de um homem, de uma mulher, está diretamente relacionada à visão. E a visão de um homem e de uma mulher vai levá-los a sair da inércia e a agir. Olha a história de John Hus, reformador do século XVI, que não apenas tinha a visão de uma igreja reformada, mas que trabalhou para reformar a igreja até então. Acusado de ser um protestante, que protestava contra o sistema da igreja, os desbandes
que a igreja estava vivendo? Morreu queimado vivo pela igreja. Olha a história de John Wycliffe, contemporâneo de John Hus, que tinha a visão de uma igreja reformada e que lutou pela reforma da igreja. Teve a graça e a misericórdia de não morrer queimado pela igreja, mas depois que queimaram John Hus, foram lá tirar a alçada dele da sepultura e colocaram fogo nela também, porque o acusaram de protestante. Olha a história de pessoas que tinham o sonho de trazer uma igreja reformada para o Brasil. Se você está aqui hoje, é porque houveram pessoas que tiveram visão de começar essa igreja um dia, ali no Quibifê, no salão do Quibifê, com 10, 12, 15 pessoas, e hoje todos vocês aqui, estão aqui por causa de visão de pessoas. Qual é o legado que você vai deixar no reino de Deus, meu querido? Que história você está escrevendo? Nem sempre gostamos do que fazemos, mas aquele que gosta do que faz, ele sente orgulho. E ele faz. E servir a Deus, você deve servir com orgulho, com alegria, com motivação. Jesus Cristo ressuscitou para escrever uma história sem fim na sua vida. E o que você vai fazer diante disso? Qual é a sua motivação para estar na igreja? Você é uma pessoa que está na igreja ou você é a igreja? Vou dizer para você que a motivação de Deus era você. Se a sua motivação de estar aqui, de vir para cá e de se envolver aqui, não for Jesus Cristo, então você está fazendo tudo errado, você está no lugar errado, você está perdendo o seu tempo. Baixe sua cabeça. Eu quero que você reflita em tudo que você ouviu. Você pode sair daqui hoje e continuar uma vida cristã medíocre, sem frutos, inerte, sonolenta. Mas você pode sair daqui nessa noite para ser um cristão totalmente diferente, envolvido, motivado, tendo Cristo na cruz como a sua principal motivação. Isso vai fazer de nossa igreja uma grande igreja ou uma igreja irrelevante. Não depende mais do que Deus faz, depende de você. Santo Deus, em nome de Jesus, olha para nós. Eu sei que o Senhor tem se envergonhado do cristianismo da nossa geração. Um cristianismo que precisa de agitos, movimentos, programações para se manter vivo. Pessoas que precisam de agendas, de programações e de atividades que lhe agradem para se envolver, mas um cristianismo que não se motiva por um Cristo pregado na cruz do Calvário por amor a eles, para te servir. Mas o Teu Espírito Santo pode mudar essa história em nossas vidas. O Teu Espírito Santo pode mudar, ó Deus, a fonte da motivação no coração de cada cristão que aqui está. Para que, Senhor, a partir dessa noite, eles venham para a igreja e se envolvam na igreja, não por causa do que há aqui, mas por causa do que Cristo fez por eles na cruz. A tua motivação em nos salvar era o teu amor. A tua motivação em nos salvar é nos livrar do inferno. A tua motivação em nos salvar, em nos levar para junto do Senhor. E aqui, Senhor, estamos nós. Muitos de nós desanimados, muitos de nós esperando que algo venha nos motivar para assumir um compromisso com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia e transforme as nossas vidas.
e nos faça, ó Deus, cristãos envolvidos com o Teu reino, porque não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que haverá um dia e haverá uma hora, que assim como o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, quando voltou, encontrou os seus discípulos dormindo, cada vida que aqui está não seja encontrado dormindo, no seu último dia nessa terra, mas esteja, Senhor, atuante, servindo, motivado a ser um cristão que o Senhor nos planejou para ser. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.